E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui novamente para mostrar mais um modelo pronto de redação. Aqui no canal já tem vários, então se você caiu de paraquedas, dá uma olhada nos anteriores, que tem vários tipos, né? Várias estruturas mesmo de modelos para vocês usarem, para vocês estudarem em redação, ok? Mas antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Seguinte, vamos lá. Estou fazendo uma maratona para o Enem 2023, então toda semana, pelo menos toda semana, está sempre saindo um modelo pronto, ok? E é um modelo Coringa também, que acaba sendo um ótimo material, porque encaixa em qualquer tema. Então, quando chegar no dia da prova, ou em qualquer outro vestibular também, né? Não só no exame, no Enem, mas em qualquer outro vestibular, você não vai ser pego de surpresa, porque o modelo serve para qualquer tema. Então, você vai chegar, né, no momento da prova muito mais tranquilo e ciente mesmo que você domina a redação, que você tem um modelo que pode encaixar, que serve para qualquer tema. Então vamos lá. Se eu não me engano, o último modelo que eu soltei tinha um repertório na introdução. Nesse também tem, certo? Tem também no desenvolvimento 1, no 2. E essa estrutura, né, o projeto de texto, eu deixei com causa e consequência. Eu acho que os anteriores foi com causa 1 e causa 2, né? Eu trouxe duas causas do problema. Só que dessa vez eu trouxe um projeto de texto que eu particularmente gosto, eu, Pedro, uso bastante nas minhas redações antigas, né, as anteriores do Enem, todas foram com esse projeto de texto, com causa e consequência. Eu até prefiro, porque eu também gosto de trazer a consequência do problema. Então no D1 eu foco na causa e no D2 na consequência. E é o que você vai perceber nesse modelo pronto. Já vou aproveitar e colocar aqui na tela, para vocês tirarem um print e depois passarem para o papel. Como você já pode perceber, essa introdução é grande justamente porque tem um repertório no início, né? Então eu tenho essa necessidade, essa obrigação de relacionar com o tema, e depois trazer o projeto de texto e a tese, que é meu posicionamento crítico. Então vamos lá. A Carta Magna da Inglaterra, criada em 1215, foi um marco na história mundial, na medida em que coibiu a prática do poder absolutista e promoveu a manutenção dos direitos, no papel, ao povo inglês. Fora desse contexto, quando se observa uma nação como a brasileira, também constituída por esse exercício de cidadania, nota-se que tal princípio não é cumprido, haja visto que o tema, né, o tema da redação, é uma realidade intrínseca no país. Nesse sentido, em função da causa, a consequência tornou-se um fato presente. Então, o que a gente observa aqui? Né? Vamos por partes. Primeiro, a gente tem um repertório, nesse caso, é uma alusão à Carta Magna da Inglaterra. Então a gente fala justamente desses direitos, né, dessa conquista, digamos assim, que foi concretizada, né, de certa forma. E aí depois a gente relaciona com o tema, porque quando a gente observa, né, aqui no Brasil, a gente vê que a realidade é totalmente diferente. A gente observa que por mais que o Brasil, né, que a legislação brasileira preveja, né, tem esses direitos, na prática é totalmente diferente. Né? No papel é uma coisa, na prática é outra. E é justamente o que a gente fala aqui nesse repertório e com essa relação com o tema. E aí, depois disso, a gente tem um projeto de texto e a tese, que a gente diz. Nota-se que tal princípio não é cumprido, haja visto que o tema é uma realidade intrínseca no país. Né? Então a gente percebe justamente essa contradição entre o repertório com a realidade do país. E aí, por fim, a gente tem um projeto de texto. Nesse sentido, em função da causa, a consequência tornou-se um fato presente. Então aqui nós vamos trazer uma causa para o problema, né? E depois uma consequência para o problema. Então é muito importante que você também se atente a isso. Por que uma causa e uma consequência? A consequência pode até ser mais de uma, mas o ideal é que você coloque só uma causa. Porque se você colocar várias causas, você, querendo ou não, teria que argumentar em cima delas. Falar sobre cada uma, explicar o porquê dessa causa ter relação com o tema. E aí você pode não detalhar muito bem uma dessas causas. Então, para que você não perca pontos na competência 3, né, e 2 também em relação à argumentação, a como você organiza, junto com o repertório e tudo, o ideal é que você traga só uma causa, porque assim você pode explicar muito melhor ela, de uma forma muito mais detalhada e muito mais coerente, digamos assim, né, trazendo exemplos, explicações, como eu sempre falo. E é isso. Tá aí o modelo da introdução, tira um print. Vamos agora para o parágrafo de desenvolvimento, o D1 e o D2. Inicialmente, nota-se que a causa fomenta a persistência do problema, visto que, e esse argumento, de acordo com o filósofo grego Aristóteles, a base da sociedade é a justiça. No entanto, ainda que exista uma constituição capaz de assegurar os direitos básicos do indivíduo, percebe-se que tal justiça não é efetivada. Isso pode ser verificado com a impunidade e o desrespeito às leis, sobretudo quando o assunto é o tema da redação. Assim, sem fiscalização e sem apoio dos órgãos públicos, a problemática é instalada.
e, lamentavelmente, consolidada. Então, o que a gente observa aqui? Primeiro, né, bem semelhante também com a introdução, ficou grande, querendo ou não, porque por conta do repertório mesmo, dessa necessidade de você relacionar com o tema. Só que aqui, nesse parágrafo, a quantidade vai ser muito maior em comparação com a introdução. Porque na introdução, você só vai citar o tema, a causa e a consequência do seu projeto de texto. Aqui no desenvolvimento, você vai explicar a relação da causa com o tema. E isso vai ser feito por meio da argumentação, né? Então, justamente, querendo ou não, o desenvolvimento é onde você traz essas informações a respeito da causa e de como você pensa, o seu posicionamento crítico mesmo. Então, é muito importante que você explique isso e sabendo também que o desenvolvimento vai ter justamente uma maior quantidade de linhas. Então, aqui no início a gente tem um conectivo, inicialmente, né, que traz mesmo essa ideia de estar iniciando, né, o texto, o parágrafo. Então, está coerente também o uso do conectivo, né, o recurso coesivo, que está relacionado também com a competência 4 da redação do Enem. Depois a gente traz a causa, que é o nosso projeto de texto. A gente argumenta, a gente explica, traz as informações, como eu estava mencionando. Depois, nós trouxemos aqui um repertório, uma alusão a Aristóteles. Então, a gente relaciona esse ideal, o que ele pensa na ideologia, o repertório que a gente trouxe junto com o tema. E, por fim, né, a gente tem um fechamento, a sintetização mesmo, digamos assim, de tudo que a gente disse no decorrer desse parágrafo. Então, tá aí o desenvolvimento 1, tira um print. Não tem segredo também, super tranquilo. É só você encaixar, né, onde está entre parênteses, e focar na argumentação, que é muito importante também. Já vou colocar aqui na tela, né, o D2. Vocês vão perceber que o D2 é bem semelhante também com o desenvolvimento 1, porque é um parágrafo de desenvolvimento. D1 a gente falou da causa, e aqui agora nós vamos falar da consequência do problema. À vista disso, a consequência tornou-se uma realidade frequente na sociedade brasileira, já que, e esse é o argumento, nessa lógica, conforme os ideais platônicos, a razão é um fator essencial para combater e entender os entraves da nação. A par desse raciocínio, ao analisar a permanência do tema da redação, vê-se que essa ideologia não é desempenhada, em razão da população não possuir um juízo sólido frente ao impasse. Desse modo, sem questionar, o sujeito segue alienado e aceita o obstáculo como uma ocorrência natural. Então, no início, eu já tenho aqui, né, logo de cara, um conectivo que traz essa ideia de consequência. Então, a gente precisa pensar até nisso também, nessa questão de como está linkando, né, os períodos distintos. Então, é muito importante que você use o conectivo correto, adequado, para cada situação, para cada contexto. Nós temos a consequência, que é o projeto de texto. Então, você vai trazer aqui agora a consequência do problema e depois você vai argumentar, vai explicar o porquê dessa relação, né, do porquê dessa consequência ter a ver com o tema, de como ela está inserida na sociedade, como isso acontece, o que falta por parte do agente social para combater, para resolver o problema. Então, tudo isso vai ser inserido, vai ser visto mesmo na argumentação. Depois disso, a gente tem o repertório, nesse caso é uma alusão a Platão, falando a respeito da razão, né, dessa questão do indivíduo não ter um juízo sólido, dele não questionar a problemática, a realidade onde ele está inserido. Então é bem legal, eu gosto muito de usar esse repertório. Tem outros modelos também que eu já menciono ele, porque eu vejo que é um repertório coringa mesmo, encaixa qualquer tema, porque querendo ou não, se existe um problema na sociedade e ninguém combate, isso também pode ter relação com essa questão do indivíduo, né, dele não perceber que o problema está ali e dele também ser passivo, dele não atuar de modo efetivo, né, prático, para poder combater a problemática, para poder atenuar esse impasse. E aí depois disso a gente tem o fechamento também, já está pronto aí para vocês usarem, é só copiarem. E, enfim, não tem muito segredo, desenvolvimento 2 é bem semelhante também com o D1, né, como eu estava falando. E o que muda mesmo é essa questão do projeto de texto, né. Enquanto no D1 a gente fala da causa, no D2 nós falamos da consequência do problema. O seu maior objetivo é focar na argumentação, é você explicar o tema. Você tem que pensar assim, o corretor não sabe do tema e a minha função é explicar ele, é trazer as informações, é explicar tudo a respeito do tema. Então, assim, você tem que argumentar, você precisa argumentar, porque se você não argumenta, sua redação fica fraca de detalhamento mesmo, de informações, fica muito precária, digamos assim. Então, o ideal é que você explique, que você traga o máximo possível de informações. A minha redação anterior mesmo do Enem, a parte da minha argumentação deu em torno de umas 6, 7 linhas. Então, assim, claro que o repertório é importante, que o modelo é importante, mas você não pode descartar, banalizar a argumentação, porque é um critério muito importante e, se duvidar, um dos mais observados, mais avaliados, digamos assim, na redação.
pelo corretor. Então, não deixa de lado, não vacila, foca na argumentação, que é um dos pontos mais importantes para você atingir os mais de 900 na redação e ter um bom desempenho. E por último, a conclusão. Vou botar aqui na tela para vocês, vamos lá. É fundamental, portanto, reverter esse transtorno social. A fim de, na finalidade, o agente social precisa ação. Essa medida deve ser realizada por meio de o modo e meio, com, e aí você detalha. Dessa forma, o cumprimento com as garantias vistas na Constituição sairão do papel e poderão, felizmente, ser efetivadas na prática, assim como foi em 1215 na Inglaterra. Então, o que a gente observa aqui? A conclusão não tem muito segredo também não. É só você trazer o agente social, quem vai resolver o problema, a ação, o que vai ser feito, a finalidade, como isso vai ser feito, né, qual é o intuito disso, o modo e o meio, como isso vai ser feito e o detalhamento, onde você explica, onde você traz também as informações. É bem semelhante com a argumentação, mas aqui você vai detalhar mais a sua proposta de intervenção. Você vai mostrar mesmo como ela vai ser realizada, como ela vai ser concretizada na prática. É no detalhamento que você traz toda essa informação, né? Então, no início, a gente tem o tópico frasal, a frase de início, para abrir, né, entre aspas, a conclusão. E, por fim, a gente tem um fechamento, que eu sempre gosto de trazer, na maior parte dos modelos prontos, essa questão da progressão textual. Quando você traz um repertório que já foi dito, que já foi mencionado em um outro parágrafo, né? Porque isso é muito legal. Isso mostra essa ligação, essa relação entre o seu texto, né? Entre parágrafos distintos. Fica muito legal isso. Mostra que há uma coerência, que há uma relação. Então é muito útil, muito necessário também que você pense nesses mínimos detalhes para sua nota aumentar cada vez mais. Não só isso, né, essa questão da progressão textual, questão de vocabulário, de conectivo, tudo isso também influencia margem, espaçamento, tamanho da letra, se está legível, se não tem muita rasura. São questões que, no primeiro olhar, é algo irrelevante, besta, mas no todo, quando você junta tudo isso, né, no conjunto, acaba sendo também um critério, né? São critérios muito importantes e que são avaliados e observados na redação. Então tá aí mais um modelo pronto de redação, um modelo Coringa para vocês usarem, que encaixe em qualquer tema de redação. É um ótimo material de estudo, uma ótima maneira de você estudar, de você fazer a redação sem agonia, sem desespero. Caso você tenha interesse também de ver outros modelos prontos de redação, já estão aqui disponíveis no canal, como eu falei no início do vídeo. Tem outros modelos, outros tipos também, para vocês terem acesso. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida a respeito desse modelo pronto, fala aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. E no geral é isso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.